Olá, família Feal. Vocês acham que uma psicografia teria a capacidade de alterar o julgamento de um processo criminal? Pois é, sim, esse assunto já foi enfrentado em diversos tribunais brasileiros e a psicografia já foi capaz de absolver pessoas acusadas de homicídio e até de estupro. Um caso bem famoso veio através da mediunidade de Chico Xavier, porque na década de 80, uma moça, uma jovem, inclusive foi Miss Campo Grande em 1975. Ela estava ali com o seu marido no interior da residência e foi alvejada na região do pescoço e desencarnou. Então você imagina, o marido acusado de ter matado a própria esposa, todo aquele sofrimento, toda aquela confusão, processo. Ele até sonhou com ela algumas vezes, foi em Uberaba buscar ajuda e recebeu uma mensagem da esposa desencarnada através das mãos do Chico Xavier. E essa mensagem trazida por ela não só pacificou seu coração, mas contribuiu diretamente para sua absolvição, porque depois que o júri recebeu, foi lida essa mensagem lá perante os jurados, ele foi absolvido por unanimidade. Teve um outro caso também um pouco antes, em 1976, lá, em que o juiz de Goiás, ele absolveu um caso em que um amigo teria atirado sem querer no outro. Ele tinha encontrado a arma do pai, estava mexendo ali, achou que tinha tirado todas as munições dentro do revólver, mas quando ele foi, estavam ali conversando, ouvindo música, quando ele foi mudar a estação do rádio, ele atirou sem querer. E aí, ele recebeu uma mensagem também contando toda aquela história e o advogado dele juntou aquilo no processo e o juiz, quando leu o que estava na mensagem psicografada pelo Chico e o que o acusado havia dito no seu interrogatório batia plenamente. E aquilo mexeu com o juiz a ponto dele absolver. Sabe que esse caso até recorreram desse caso, chegou no tribunal e o Tribunal de Goiás também confirmou a absolvição do acusado, usando a mediunidade do Chico como, dando testemunho de que aquele crime não aconteceu daquela maneira. Então eu gostaria de colocar para vocês o próprio Chico e o juiz comentando aqui um pouquinho para vocês, a respeito desse caso. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. Eu estou dizendo ao senhor isso de coração, nunca pensei. Se essas mensagens têm comparecido como peças para a defesa de alguém, não é a meu pedido e nem por interferência minha, porque eu respeito as pessoas e respeito os espíritos que se comunicam com muita veneração pelo intercâmbio espiritual. O que eu recebo é com finalidade de consolo, reconforto, instrução. Nunca com influência judiciária, nem política, nem coisa alguma. Quando eu analisei aquela mensagem com o depoimento já de vida, eu vi que aquele ali tinha que ser dado um crédito. Foi o que eu dei o crédito. Então foi o Moro que falou e eu acreditei na palavra do Moro. Incrível, né, pessoal? E eu me pergunto, e aqueles casos em que a mensagem psicografada vem com a própria letra do espírito desencarnado? Ou então, quando não raro, às vezes até a assinatura. O Chico tinha essa capacidade, né? Eu aqui acredito que ele coloca tanto amor, ele recebe com tanto amor aquele espírito que está se comunicando, que ele tem total liberdade de se manifestar como ele estava aqui e ali plenamente, não é? A mediunidade dele incrível mesmo, um espírito raro nos dias de hoje. E você imagina que, por exemplo, a mediunidade dele foi até investigada por peritos e testada e aprovada por vários peritos. Inclusive a letra batia. Um perito chamado Carlos Augusto, ele estudou mais de 300 mensagens do Chico que ele queria saber não só o conteúdo, se o estilo literário era o mesmo, se era correspondente àqueles dezenas de autores que seria até já seria impossível dele imitar, mas se a letra correspondia ao próprio desencarnado. E pasmem, depois de ele ter feito esse estudo, ele até se converteu, ele até modificou todo o seu pensamento a respeito da imortalidade da alma. E outros também que pegaram o trabalho e confirmaram tudo isso que foi feito. Então, a mediunidade, ela sim pode ser utilizada como uma solução de crime. Inclusive, até nos Estados Unidos existem casos policiais onde médios sensitivos são utilizados para a resolução de casos especiais.
Por exemplo, nesse com através do Chico e outros médiums também, que não dá tempo de eu relatar dos vários casos, né, esse, por exemplo, aquele que eu mencionei do estupro, está em segredo de justiça, envolveu inclusive um adolescente, uma adolescente que foi estuprada e na mensagem psicografada até apontou o verdadeiro autor daquele fato. Então, nós temos muito que evoluir ainda nesse quesito da maturidade, de reconhecermos a mediunidade não como um ato religioso, não como um ato atentatório ao Estado laico, mas como uma faculdade humana, algo orgânico, próprio da nossa do ser humano. Então, o fato de o juiz aceitar uma prova como essa não quer dizer que está atentando contra o Estado laico, até porque não é uma prova ilícita, não é uma prova imoral. Ela deve ser sim analisada junto com os demais, elementos probatórios. Então fica aqui essa reflexão, porque esse tema vai ainda se desenrolar ao longo da nossa história, porque cada vez mais a mediunidade vai impactar a nossa sociedade. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.